Na verdade, é, só para fechar um pouco dessa linha de tempo, Elcio, a última eleição que houve aqui do povoado Tenente Laurentino como município de Florânia foi em 92, 1992. Nós tivemos a última eleição onde o povo aqui do povoado ainda votaram, computando os votos para o município de Florânia. Então, você vai ver Quem era o prefeito na época? O candidato a prefeito em 92 foi Jandira e doutor Aurélio contra doutor Titi e Nicomar. Então, foi a última eleição que, né, nessa época, foram reeleitos Assis Salu e Zé Valério, né, tiveram outros candidatos, e daí, nesse momento, né, Simval Gabriel foi candidato a vereador, teve Chico Pinheiro, né, teve Zezinho de Otávio, Odilon, Manel Felipe, Armando Galé. Então, teve tudo, né, nos dois grupos políticos. Foi a última eleição. E em 93, né, Tenente Laurentino, a prefeita Jandira Alves de Medeiros, que é interessante. Tenente Laurentino foi criado por padre Simval Laurentino de Medeiros, casado com Jandira, e a emancipação do povoado aconteceu no mandato de sua esposa, a prefeita Jandira Alves de Medeiros, né? Então, assim, na verdade, você vai perceber que a Jandira, ela cria uma secretaria especial que destina um recurso, né, aprovado pela Câmara de Florânia, um recurso para o município de Tenente Laurentino, né, para as despesas, para gerir algumas políticas públicas aqui, e o secretário especial é Ayrton Laurentino Júnior, popular Júnior Laurentino. E ele, nessa época, né, junto com Augustinho Fernandes, que era um funcionário público, essa secretaria dava todo um aparato, né, um suporte. Então, em 16 de março de 1993, a gente, né, a gente vota em um plebiscito. Naquela época não era urna eletrônica, e o plebiscito, né, era em papel, e a gente votou para que quem queria o povoado de Tenente Laurentino se tornar município. A população do povoado fez essa escolha. Fez essa escolha. Aí você vai ver, Elcio e os demais que estão acompanhando. Eu lembro, naquela época, os canais de TV muito ruins, eu ficava triste, porque eu via na TV Tropical, na Cabugi, dizendo os municípios que conseguiram a emancipação política. O Rio Grande do Norte tiveram vários municípios que se emanciparam nesse período. Por exemplo, Bodó foi de junho. Nós votamos em março de 93 e Bodó, vou dizer, Venha Ver, Tibau, né, Major Salles, Triunfo Potiguar, uma leva de municípios se emancipou, né? Então, em julho, né, então o deputado Carlos Marinho Cacau, juntamente com o prefeito, com o secretário Júnior Laurentino e os vereadores Assis Salu e Zé Valério, Manel Felipe, mais outras pessoas que eu peço até desculpa não citar, mas que merecia registro. E o Tenente Laurentino, ele não foi construído só pelos políticos, ele foi construído pelos nossos avós, pela sua família, pela minha família, e as lideranças políticas que tomaram a frente, né? Por agricultores, pecuaristas, enfim, funcionários. Mas deve-se fazer essa ênfase, e o governador, na época, José Agripino, sancionou a lei que Tenente Laurentino era mais um município do Rio Grande do Norte. Alguns foram emancipados em junho, inclusive Bodó está nesse período de emancipação política de festa, e Tenente Laurentino foi em 16 de julho de 93. Eu sei que eu sempre digo a meus alunos que faça um cálculo. Se você pegar de 77 para 93, então o Tenente Laurentino só passou 16 anos de gestação. Em 96, nós temos a primeira eleição para prefeito, né, que você vai perceber, como você já adiantou, os candidatos a prefeitos aqui foi José Gonçalo dos Santos, Zé TT, candidato a prefeito, e Luzia
Dantas de Souza, Luzia de João de Otávio, candidata a vice, com os candidatos a vereadores pelo PL, naquela época. Os candidatos a vereadores foi João Faustino, Raimundo Broa, Janga TT, João Gonçalo dos Santos, e eu já falei, Raimundo Broa, foram 4 candidatos, né? Raimundo Broa, João Gonçalo, João Faustino. Osmar não. Não, Osmar já era do outro grupo. E o outro grupo político, eu estou agora no momento, não estou lembrado quem foi o outro candidato, mas foram 4, né? Pelo PL. E João de Otávio. Pelo PL. Por esses 4 candidatos. Aí já pelo grupo de Júlio Laurentino, que o candidato a vice-prefeito foi o seu Manuel Felipe, que foi a chapa vitoriosa em 96, né? E foi Assis Salu, Reginaldo Fernandes, né? Giliar, que foi o vereador mais jovem da época, Chico Marcelino, Assis Salu foi o vereador mais votado, foi o primeiro presidente da Câmara, né? Zé Valério, então foi Tico de Jorge, certo? Então, assim, teve esses candidatos, né? Que foram, né, vereadores eleitos, que a gente poderia depois dar até uma soma no total dos eleitos, porque 8 foram eleitos pelo PMDB e apenas Janga foi eleito pela oposição, né? Então, a gente pode até contar, foi Assis Salu, Zé Valério, Jorimar, Reginaldo, Giliar, Tico de Jorge, Nininha, né? Eleide de Moraes Araújo, a filha de Severo, foi a primeira mulher a ser vereadora do município. E, salvo engano, aqui está faltando um candidato, um vereador. Daniel, né? Não, Daniel e Chico Marcelino, eles assumiram, porque eram suplentes, um assumiu no lugar de Eleide, que foi ser chefe de gabinete, e outro no lugar de Reginaldo Fernandes, que foi ser secretário de Agricultura. Mas se a gente fizer um cálculo, é bem fácil, foi um total dos 8 vereadores. Então essa foi a primeira eleição aqui em Tenente Laurentino, onde foi instalado o município em 1º de janeiro de 1997, né? E eu estava lá. Porque, para a nossa alegria, eu fui o primeiro secretário de Educação do município nas 2 primeiras gestões do prefeito Júlio Laurentino, né? Eu assumi a Secretaria Municipal de Educação e Cultura. E assim, foi uma política onde, naquela época, era uma eleição, alguém acreditava que Júlio Laurentino era candidato único, né? E na época se especulava de partidos e tal, mas Zé de PT e Luzia, né, foram candidatos pela oposição. Então, Tenente Laurentino nunca, desde de 96 até os dias atuais, nós nunca tivemos candidatura única, né? Você sabe que tem municípios do estado, sim. Por exemplo, a Cari, nessa última eleição, foi candidato único, e outros municípios do Brasil e do Rio Grande do Norte. Mas foi isso, Elcio, que a gente fala da primeira eleição.